E mais uma vez Luanda é abraçado por um surto de cólera. Como mais uma vez chegamos até este ponto? Outra questão é, quem é o responsável por haver cólera na cidade de Luanda? Algumas pessoas apontam o Ministério da Saúde como sendo o principal vilão, o principal culpado. Mas eu vou já lhe dizer, o Ministério da Saúde aqui serviu apenas como bombeiro. Veio apenas resolver um problema que não é de sua responsabilidade. Como assim? É simples. Acompanhe esse vídeo até o final e vai saber os motivos que dizemos isto. Passa a vinheta, por favor. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma reflexão. Você aqui já sabe, nós conversamos e refletimos com muita pimenta na língua. Ora bem, Luanda vê-se abraço mais uma vez com um surto de cólera e mais de 224 vidas já se foram. E há mais casos suspeitos. Equipes de emergência já entraram em ação, encabeçada pela Ministra da Saúde, para ver se estanca mais esta crise de surto de cólera que vivenciamos em Luanda. Agora, a questão que todo angolano quer saber é: como é possível que Luanda tenha novamente problema de surto de cólera? Algumas pessoas dizem que a cólera é doença dos pobres e que a culpa deve ser repartida. Na verdade, a culpa é repartida em 3 partes e vamos ver. Primeiro, todos nós sabemos que a cólera tem a ver com saneamento público. E para haver um bom saneamento público, ou seja, limpeza nas residências das pessoas, na comunidade, para haver uma boa limpeza é preciso termos água. E quem é o ministério responsável para a distribuição de água em todas as províncias ou em todas as casas? O Ministério de Energia e Água. Aqui aparece o primeiro vilão. O Ministério da Energia e Água é o principal culpado porque ele não distribui água em todas as zonas da cidade de Luanda. O Ministério nem sequer consegue dar água comunitária, que é aquilo que nós chamamos de chafariz. Portanto, se não há água para haver uma limpeza nas residências, das pessoas fazerem a sua limpeza, que é uma necessidade básica, se não haver água, se não há um ministério que se ocupe em prover as necessidades da população, então nós não vamos ter solução da cólera. A cólera vai surgir mais vezes e outras tantas vezes. O primeiro vilão, o primeiro culpado é o Ministério da Energia e Água, ou seja, através da sua extensão, que é a IPAL, é o primeiro vilão. Este é o primeiro culpado. Uma pausa. Antes de prosseguir o vídeo, está à espera de quê? Põe um like nesse vídeo, por favor. O seu like vai ser muito importante para o canal, porque vai ajudar o algoritmo do YouTube a encomendar o vídeo a mais outras pessoas. Quanto mais like tiver, mais o YouTube, o algoritmo vai encomendar para mais pessoas, vai entregar para mais pessoas. Então não custa nada você dar um like e ajudar aqui o crescimento deste canal. Valeu? Continuamos então. O segundo são as administrações municipais. Sinceramente, eu não sei o que os administradores fazem, porque o trabalho visível que se deve ver que faz um administrador não é visível, nós não conseguimos sentir. Um administrador tem que saber os problemas da sua comunidade. Se ali é um sítio onde a comunidade tem falta de água, o administrador tem que bater portas, tem que bater a cabeça. Ademais, ele tem um orçamento. O que ele faz com esse orçamento? As administrações são os principais responsáveis, é o que fazem a ligação entre os munícipes, entre o cidadão e o governo. As administrações não fazem nada, o administrador está aí, ninguém o conhece. Aliás, os administradores nem sequer vivem nos bairros, nos municípios onde eles administram. Portanto, as administrações são o segundo vilão culpados por haver cólera em Luanda.
Agora vamos ao terceiro. Quem é a terceira entidade culpada? As populações. E aqui vamos pegar um detalhe interessante. Eu conheço, desde que existo como pessoa, eu conheço, já presenciei, já vivenciei quatro grandes surtos de cólera. Nos anos 80, aí por volta de 86, houve um surto de cólera em Luanda. Nos anos 90, houve um outro surto de cólera em Luanda. E nos anos, nos finais de 90 e 2000, houve novamente um surto de cólera. Agora presta atenção aqui ao detalhe. Todos os casos de cólera surgem Boa Vista, Kikolo, Cacoaco. É interessante. Por que só surge nessas áreas? Os bairros onde surge, onde está o epicentro, são bairros extremamente pobres. Ou seja, onde as populações têm um nível de vida muito baixo. Aí surge a questão. Bom, com um nível de vida muito baixo, não há tempo para fazer limpeza. Calma. Aí está errado. Eu já fui em casa de gente pobre, mas que as suas casas são limpas. Cuidam da sua limpeza. O interessante saber é que as populações que vivem nessas zonas, temos que saber de onde elas vêm, qual é o seu passado, onde é que elas surgem, porque elas não viveram sempre aí, vieram de alguns outros pontos de Angola. Então precisamos ver quais são os hábitos dessa população. A pobreza não justifica uma casa ter limpeza, varrer o lixo, deitar o lixo. Então a culpa aqui é repartida. Então o que é que nós podemos concluir disso? Duas questões podemos concluir. Primeiro, já falamos que a culpa pode ser repartida. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu vi o comunicado de um partido, aliás, vou ser direto, eu vi o comunicado do governo sombra da UNITA culpando o Ministério da Saúde. Não, o Ministério da Saúde não é culpado. O Ministério da Saúde vai apenas resolver o problema das falhas das outras instituições. Não é o Ministério da Saúde culpado. Bom, e eu atribuir a culpa ao Ministério da Saúde está-se cometer um erro grave. Ademais, eu não vi até hoje nenhum governante da oposição vir criticar e também apelar à população que tivesse os cuidados mínimos, básicos de saúde, chegar e fazer uma conferência de imprensa, dizer, olha, nós estamos numa situação difícil, e apelar aos seus militantes para terem cuidados de higiene, para não alastrar a doença. Não, esses governantes vêm, esses políticos vêm, se contentam, se alegram com a desgraça do povo porque querem chegar lá a qualquer custo. Estamos errados. Segundo ponto, não vi nenhum militante das redes sociais ligadas, daqueles que só reclamam, virem também apelar à população para terem os cuidados de saúde. Ou seja, nós estamos numa sociedade de mais crítica e pouca ação. Somos rápidos em vir atirar pedra e não cuidamos de atirar pedra e não estamos preocupados com o bem-estar da população que supostamente vimos defendendo. Portanto, a culpa é repartida e a culpa alguém tem que ser responsável. Resumindo e concluindo, estamos num surto de cólera e para não saltar para os outros estágios, todos nós temos de fazer a nossa parte. Manter a higiene em nossas casas, na nossa comunidade, não deitar papéis, eliminar as águas paradas. Cada um deve fazer a sua parte. Primeiro está o bem-vida, depois estão as outras querelas. Portanto, até o próximo vídeo, já sabe, seja feliz e faça alguém feliz.